Voltamos, Brasil! E agora com o meu psiquiatra, doutor Diego Tavares, maravilhoso, que vai falar pra gente sobre eletroconvulsoterapia. É isso, doutor? Não difícil, hein? Isso mesmo. Boa O pessoal tarde. utiliza a sigla ECT, que é o antigamente chamado de eletrochoque, né? Mas a gente gosta de utilizar o nome correto, que é eletroconvulsoterapia, que é uma terapia que utiliza um aparelho elétrico. Mas se usa isso nos dias de hoje, doutor? Sim, se usa. Porque isso há muito tempo atrás se usava, depois parece que foi vedado, que seguraram um pouco, que se usava muito indevido, muitos tratamentos de choque. Isso. Era aquele mesmo tratamento? É o mesmo tratamento, é uma terapia baseada na convulsão. Então as pessoas falam eletrochoque, mas na verdade o objetivo não é dar choque. Que choque seria uma sensação de receber uma corrente elétrica. No eletroconvulsoterapia, no ECT, a pessoa não sente choque em nenhum momento, porque ela é anestesiada, o aparelho elétrico promove uma crise convulsiva controlada e essa crise convulsiva faz uma modulação do sistema nervoso. Então é a mesma coisa que a gente dizer que antigamente se utilizava para dar choque. Então se a gente utilizasse aparelhos de bisturi para provocar tortura, então a gente deveria ter preconceito com o bisturi também. Mas por que aconteceu isso? Na década de 60, na ditadura militar, provavelmente em mãos erradas, esse tipo de aparelho foi utilizado para várias coisas e de uma maneira, ao longo do tempo, esse tipo de terapia deixou também de ser utilizada porque os medicamentos tiveram um avanço muito grande. E conseguiu ganhar, graças a Deus, o espaço para conseguir amenizar isso. Isso. Então era conhecido como tortura, como sofrimento. E hoje, no que ele é usado? Infelizmente, até hoje nos filmes, a maneira como é descrito a eletroconvulsoterapia, o ECT, é de uma maneira provocar sofrimento, sim, a pessoa no manicômio. Os filmes mostram que pessoas que não precisam utilizar e que fazem, são levadas pelos familiares de uma maneira... E depois acabam ficando com problemas. Ficariam com problemas porque levam choques, mas na verdade a gente tem que lembrar que é um tratamento que ainda é utilizado para casos em que existe uma resistência ao tratamento medicamentoso. Sério, existe? Então, o ECT, ele é um tratamento mais eficaz do que medicamentos, isso a maior parte das pessoas não sabe. Quando você compara medicamentos com o ECT, a eficácia, ou seja, o efeito final é maior no ECT do que no medicamento. Mas a pessoa Vamos falando dos mitos, né? Que a gente está falando aqui dos mitos sobre esses filmes tudo. Isso não gera transtorno? A pessoa não entra num processo de... Não sei se é tão implantado na nossa mente, desde sempre, desde todo o longo da nossa existência, a gente conhece esses tratamentos, de assustar isso? Deixa algum resquício na pessoa, negativo? Então, sempre que a gente indica para pacientes refratários, a gente tenta medicamentos, tenta várias classes, vários tipos de medicamentos, combinações de medicamentos, e não há uma resposta satisfatória, e a gente propõe o ECT, sempre a primeira pergunta mas um choque pode queimar o cérebro, queimar o sistema nervoso? Na verdade, pelo contrário. O tipo de corrente elétrica e o tipo de convulsão que o ECT produz e o tempo em que é feito, porque dura menos de 1 minuto uma crise convulsiva do tratamento, uma sessão de crise convulsiva em que depois a pessoa é acordada. Nesse tratamento, na verdade, o neurônio aumenta o funcionamento, né? Então tem até estudos na década de 70, 80 em que ele foi utilizado, que ele poderia até ser utilizado para melhorar a inteligência, melhorar a cognição, melhorar o funcionamento do sistema nervoso. A grande questão é que depende da maneira como é feita as sessões, né? Porque existem protocolos e, ao contrário do que as pessoas pensam, o ECT faz com que o cérebro se desperte e a pessoa volte a funcionar com rapidez, com aquela... Mas quais os casos, doutor, que ele é usado? Esse tratamento ele é disponível no SUS? Ele é usado quando? E quais as provas políticas também públicas que representam a saúde mental brasileira? Como que isso hoje, dentro, para vocês psiquiatras, dentro da medicina, que se usa esse tratamento? Quais os casos? Então, o ECT, ele sempre continuou sendo utilizado para casos refratários.
que são casos refratários? São pessoas que utilizaram pelo menos 2 modalidades de tratamento para alguma doença psiquiátrica e não conseguiram ter com uma esse resposta tipo de aparelho satisfatória. agora? Isso, é o mesmo aparelho, então o aparelho, Modernizou também, né? na verdade, é o mesmo aparelho. A grande questão que O muda jeito que coloca. é a maneira como coloca. É igual a gente dizer que vai fazer uma cirurgia numa pessoa acordada. Isso seria uma tortura. Mas o ECT é um aparelho que a pessoa anestesiada, esse aparelho, ele promove uma crise convulsiva, a pessoa fica durante 60 segundos na crise convulsiva, até 60 segundos, depois ela é acordada da anestesia, nem é entubada, nem nada. E aí ela volta normalmente, ela volta como se ela estivesse acordando de uma anestesia. E aí a pessoa faz não só uma sessão, mas normalmente são feitas de 8 a 12 sessões para casos convencionais. Casos muito refratários podem ser feitas 20 sessões, até mais. A gente Com tem intervalo de quanto tempo? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana? E Essa pessoa não sente nada? nada como, Assim, durante, nada, como se fosse um uma tratamento. como numa cirurgia, você não lembra de nada do que você fez. E você vai acordar, Tem lógico, sequelas? com um pouco de... Não tem sequelas nenhuma. Podem ter efeitos colaterais, um dos principais efeitos colaterais é, durante os primeiros 6 meses, a pessoa ter alguma dificuldade na memória recente, ou seja, aquilo que tem que lembrar mais rápido. Como qualquer pessoa epilética que tem convulsões, pode ficar com algumas dificuldades de lembrar coisas mais rapidamente. Mas para quem tem casos depressivos muito graves e resistentes, esse tipo de tratamento representa uma mudança na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida. E o que aconteceu? Na década de 60, então, houve esse mau uso. Na década de 90, a movimentos da psicologia baniram o uso do ECT no mundo todo. Só que no SUS, só que no particular, continuou sendo utilizado. Então, a gente sabe que é uma sessão... No SUS não tem mais? Não foi por conta de movimentos políticos que diziam que o ECT não era um tratamento médico, né? Então, privando pessoas que não tinham condições de acesso ao ECT do seu uso por conta de uma ideologia política, porque quem tinha condição de pagar estava com uma depressão muito grave, não respondia a remédios, ia lá, pagava suas sessões, fazia lá suas 12 sessões. Mas ele é um tratamento que depois resolve definitivamente? Sim. Casos? Por exemplo, você disse 12, 20 sessões? Isso. O ECT, na pior das hipóteses, ele melhora futuramente a resposta aos remédios que a pessoa não estava tendo antes do ECT. Então, na maior parte dos pacientes existe uma melhora e uma remissão, e a pessoa remite da depressão. E quando a gente não consegue ter essa resposta, a pessoa, quando você volta a tentar usar medicamentos, a resposta é melhor do que antes. Então, sempre em casos resistentes, é uma boa possibilidade. Então, a gente precisa falar sobre isso porque toda vez que a gente coloca nas minhas redes sociais, no Instagram, as pessoas já têm uma certa repulsa. Por isso, porque criaram já isso na nossa E seria cabeça. a mesma coisa que a gente dizer assim, então não façam mais Ele cirurgias. é mais suave desse jeito que está aí com esses aplicativos colocados em vários pontos? Ou porque nos filmes coloca sempre colocando aqui com a torrando, pessoa acordada, né? Aí nos filmes aparece a pessoa acordada, sentindo dor, fumaça, coisa que, pelo amor de Deus, não existe em tratamento Isso aí está tendo uma crise disso. convulsiva, né? Porque tem, pra não então morrer, é uma né? pessoa dormindo, anestesiada, como se fosse fazer uma cirurgia, ao invés de ser cortada, né? Seria uma tortura cortar uma pessoa acordada? Sim. No ECT é a mesma coisa, seria uma tortura dar choque numa pessoa acordada. Nesse caso, a pessoa está dormindo, então ela não leva choque, porque choque é só choque quando você sente presença. Então, uma corrente elétrica que faz com que o sistema nervoso entre numa crise convulsiva. Crise convulsiva, o cérebro inteiro liga. Ele liga inteiro. Todos os neurônios fazem assim, volta a funcionar. A pessoa fica ali 60 segundos na crise convulsiva, aí o anestésico mesmo tira da crise e aí depois a pessoa vai para casa. Essas pessoas que têm crise direto, que convulsiona, é usado esse tipo também? Então, como que foi descoberto o ECT? Foi descoberto que em pessoas que tinham depressão, quando a epilepsia se descompensava, a depressão melhorava. Eu falava, nossa, então
Quando a pessoa está em crise, o cérebro, então, de alguma maneira melhora. Foi dessa maneira que foi descoberto o tratamento do ECT. Eletroconvulsoterapia, uma terapia baseada na convulsão para fazer o cérebro se neuromodular, se reorganizar. E as pessoas que têm convulsão, que têm epilepsia, consegue tratar? Então, a epilepsia é como se fosse o cérebro ativo demais, e a depressão ao contrário. Então, na epilepsia, o tratamento tem que ser com anticonvulsivante, tem que ser para não deixar ligar, né? Seria para não deixar ele se ativar, ele se agitar, né? Então, na verdade, o ECT é o contrário, seriam para pessoas que têm um sistema nervoso que não está funcionando adequadamente. Pessoas com depressão, com esquizofrenia refratária, pessoas grávidas que não podem utilizar medicamentos antidepressivos muito potentes, né? A gente pensa, nossa, seria absurdo utilizar? Não, muito pelo contrário. É muito, em alguns casos, em que o medicamento, quanto mais grave o caso, mais medicamentos mais intensos nós vamos ter que utilizar. E nessas pacientes gestantes é um tratamento que pode ser uma opção. Me diga uma coisa, quanto você falou que depende do tratamento, né? Pode ser de 6, 8, 12, até 20 sessões. E hoje no consultório a pessoa pode, em casos de depressões profundas também, buscar esse tipo de tratamento? Ou é uma coisa que é indicada ou existe também algumas contraindicações, por exemplo, nessas condições não pode? Que você está dizendo, uma das condições que pode quase nenhum tratamento são as grávidas. E se a grávida pode, já é uma coisa que já abre. A principal contraindicação é quando a pessoa tem edema no sistema nervoso central. Então, alguém que teve AVC recente, por exemplo. Ninguém vai fazer ECT numa pessoa que o cérebro está passando por um problema de AVC, um edema, uma meningite, uma inflamação, ou em outras condições em que a pessoa não pode ter crises convulsivas, por exemplo, se tiver, por exemplo, aneurisma de aorta. Então, são raras as contraindicações. Só no caso mesmo. Para fazer o ECT... para fazer ECT, a gente faz um eletrocardiograma para ver se o coração não tem nenhuma arritmia, faz um raio-x de tórax para ver se não tem nenhum aneurisma, vê se os dentes, não tem nenhum dente que pode se quebrar, porque como a gente viu, numa crise convulsiva pode acontecer da pessoa morder os dentes. E alguma alergia à anestesia, coisas desse tipo, ou seja, coisas raras. Tudo avaliado antes e coisas mais raras. E para encontrar você, quais as redes sociais? DR, Diego Tavares Psiquiatra, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu vou convidar você para a gente ir para a nossa mesa ali, para a gente tomar um chá da tarde, um café maravilhoso. E a mesa dela hoje, da Noemi Cândido, está um sonho. Vamos, a gente continua batendo papo lá? Tá legal. E aquela mesa, olha só, nossos convidados aí. Que mesa, hein, amiga? Por qual? É que o Levi não deixou. Tá certo, ele agora é produtor, não, é meu pra bem. comer. Eu falei... É tudo, na verdade, era tudo de decoração. Não, entendeu? não é, não. O cheiro não tem como ser decoração com o cheiro só de enfeite. É só enfeite, tudo fake. Maravilhosa, Noemi. Escreva os convidados aqui, por favor. Aí vocês vão escolher, viu, gente? Agora as delícias que vocês querem. Nossa, uma delícia. Olha, então vamos Eu começar vou pegando café. Pode ser cedinho, trás. O salgado da frente para trás. O quiche de queijo e os muffins de queijo, de milho recheado com queijo. Aí os sanduichinhos com pão de leite. Aqui os pastéis assados de peito de peru e palmito. Ai, nós estamos com água na boca. Não é? Nesses eu já tô olhando pastéisinhos. aquele, Pois esses pastéis são tentadores, né? Nós estamos tô com olhando água na aquele boca. pote. ali. Aí esse pote é um bolo na taça de brigadeiro com doce de leite. Pronto. Minha Minha cara. cara. E essa tacinha aqui de olha. curiosidade? Esse é um flan de morango, o mesmo daquele grande de morangos com caramelo de morango e mel. Essa cobertura é um caramelo de morango. Aqui são tarteletes de abacaxi com coco. Eu vou experimentar todos. E esse é um naked de trufa de chocolate branco com damascos. E as flores são de açúcar. Essa flor, pra mim, São comestíveis. olha a perfeição. Capricho. Nossa, De demais. açúcar. demais. São flores de açúcar. Parece de verdade. E aqueles docinhos são os vienenses. Eu vou experimentar os vienenses. Experimenta esses os aqui? vienenses. Esse eu vou experimentar. Por isso que eu já convido todo mundo para seguir a Noemi Cândido aí, gente, nas redes sociais. Tem o @Noemi Cândido tá aqui.
tá? Contratar. Olha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu amo o trabalho dela, ela é poderosíssima. Tá aqui, ó, 99-170-2662. Já liga assim, 20 dias antes, um mês antes, hein? No fim desse mês... Vai ministrar curso? Eu provavelmente já inauguro o meu ateliê, Por favor, podem seguir, onde eu vou dar aulas também. Pegar um café. E vamos começar com a Páscoa. Já encomendei o ovo, já encomendei já o ovo vai pra Catarina. ter o lançamento da linha de Páscoa desse ano. Quer vir fazer uma mesa de Páscoa? Com o maior prazer. mesa dela. Com o maior prazer. De E esse quinta-feira, ano tá? eu vou, né? Esse ano eu vou lançar alguns modelos e sabores novos de ovos, muito interessantes. Marcar no dia de quinta. Quinta-feira, por favor. Bastante. Adoro. Agora eu vou dar uma dica. Por favor, perdão, pode falar, amor. Não, é isso. Eu só ia falar que pra você que tá em casa, ó, vamos falar de uma coisa boa e gostosa? Chegou a hora de falar de chocolate pan, Marcelo. Chocolate pan tem o pão de mel mais gostoso, as moedas famosas de chocolate ao leite, o melhor granulado, os chocolates, a pop pan, são tantas delícias que enche a boca d'água, hein? E a nossa corujita, olha só, as pastilhas de chocolate ao leite coberto com confeitos coloridos. Quem já conhece? Quem já provou? É uma delícia, gente. Chocolate pan, o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viram que delícia? Por isso que eu convido vocês para acessarem o site que está aqui, chocolatepan.com.br. Uma delícia, gente. Aí vai descobrir os lançamentos, as novidades. Convidados maravilhosos, fiquem à vontade. Vamos degustando, porque, olha, promete essa mesa, hein? Eu vou experimentar esse, amiga. Ainda bem que o Latinha não tá aqui. E o né, Latinha, Tô sim. Latinha, tá assim. Tô de olho no pão de leite. O que você... Pão de leite recheado. Olha, escutou bem. Mas só uma coisa, prestando hein? atenção. Mas aí eu tenho que falar uma pastelzinho coisa. daquele ali. Jorge Guerra, um pet não pode comer essas coisas, porque Não faz mal. pode. Pode. Não pode. Simplesmente você vai ficar na vontade. Ainda você ganhou a sacolinha da Pan? Aê! Papai Tô de dele. olho. É, ganhou da sacolinha da Pan. Ainda A deixei. Pan ele leva pra patroa, viu? Né? Ô, Nani, Patroa? inclusive, patroa dele. Nani, Ele tem uma patroa. não fala da patroa, Jorge. Não faça Tem isso. patroa? Esse coraçãozinho vagabundo tem dono? Segredo. Inclusive, Nani, Ó, mudou de assunto, amanhã, dia Mudou de 8 assunto. de março, Dia Internacional Patroa é Tá até brava. nervoso. Dia Internacional da Mulher, eu quero falar o seguinte. Verdade. Mulher é mesmo interessante. Mesmo brava, é linda. Mesmo alegre, chora. Mesmo tímida, comemora. Mesmo apaixonada, ignora. Mesmo frágil, é poderosa. Feliz Dia das Mulheres. Isso porque tem um psiquiatra na mesa. Dá pra analisar, doutor? Analisar cachorro. E mesmo ele falando isso, a hora que chegar em casa, o bicho vai pegar pra ele. Beijo, patroa. Nossa, adorei. Ah, é? Latinha, eu não sabia que você tava amando. Eu sou vira-lata. É um amor vira-lata. Amor vira lá? Cachorro é fiel. Tá Ao sabendo? dono. É, tá cheio. E tá com piada aí, viu, Nani? Se você quiser... Deixa eu contar. Não, então conta. porque Pega depois leve, hein, Latinha? Vou pegar leve. Pega ali que a patroa tá vendo. Olha, inclusive é de casais, viu? O marido pergunta para a esposa: amor, essa noite vamos tentar uma posição diferente. O que acha? A mulher responde: boa ideia! Você fica na pia lavando a louça e eu fico no sofá. Aê! Esses homens estão terríveis. Barbaridade. Adorei essa piada. Essa é a cara da Nani. É minha cara. Ótima, vou copiar. @cachorro latinha. Coloca a piada lá, cachorro latinha, porque você arrasou na piada, hein? Jorge, tá melhor que você, hein? Tá, agora não tem como analisar, né? Dá pra Isso aí analisar? Não tem como, né? É Fora o instinto, né? Fora do normal, né? Diego, onde fica o consultório? Onde você atende aqui? Qual hospital que você trabalha também? As pessoas vivem me perguntando. Então, até hoje, uma paciente que eu estava conversando com ela, falei que a gente ia falar sobre ECT. E lá no Hospital das Clínicas, são poucos os lugares que tem ECT hoje em São Paulo. Por quê? Porque a política de saúde anterior, ela horrorizava o uso de ECT porque não conhecia, né, o quanto as pessoas ficam bem. Aí eu contei para ela que tem uma pacientinha lá de 75 anos
que já fez mais de 6 sessões de ECT, Oh, meu Deus. que é o que a gente chama de ECT de manutenção, ou seja, a pessoa não vive se uma vez por mês ela não for lá, fizer a sessãozinha dela e depois viver a vida dela com as Manutenção, plantas, né? as coisas de HC? manutenção. Então ela não toma remédios, porque não resolveram o caso dela. E tentou-se tirar o ECT, obviamente. Ela não ficou bem, voltou a deprimir de novo. E hoje ela vai lá uma vez por mês e faz a sessão dela e depois Você vive. trabalha lá no HC? A gente tem a gente faz parte do ambulatório de doenças afetivas, depressão, irritabilidade, Cresce muito isso hoje, né? agressividade, ideias de suicídio, luto complicado, que é quando existe perda misturada com depressão, né? Que é quando É superajuda. difícil as pessoas lidarem com a perda, né? Com qualquer tipo de luto, né? É difícil. Por quê? Será que é porque a gente não conversa sobre isso desde sempre? Ninguém fala sobre a morte, ninguém Talvez conversa não esteja como na uma coisa. cultura, Ninguém né? conversa isso, Jorge. Porque tem, por exemplo, Gente, mas tem que falar. no Japão já está mais na cultura deles, né? Eles encaram a morte com uma Mais maneira tranquilo. mais tranquila Eles que a lidam gente. com né? mais Chegando para Exatamente. festa, não sei quem toca música. É, exatamente. É como Aqui a eles, gente eles, afunda, eles né? falam que é uma passagem, né? Tanto é que tem até uma confraternização entre eles, né? Acho que aqui tem a Lá ver com a quando tem cultura. missa, Jorge, quando tem missa, por cultural. exemplo, de um ano de morte, essas coisas, mesmo o suicídio é um almoço, é tem visto comida, como, tudo. é, Tem família Uma situação japonesa? muito difícil, como uma né? situação vexaminosa, quando na verdade deveria falar, não, ela estava doente, né? Uma pessoa da nossa família que foi acometida por uma doença e acabou Que a levou a falecendo, isso. né? É. Várias doenças a pessoa morre, mas o suicídio não se comenta porque é visto como um tabu, né? Vergonha para a família. E hoje aumenta muito, né? Vocês não vão comer, vocês estão tão paradinhos, só eu. Não, mas tá autorizado comer? Tá autorizado, por favor. Levi, tá autorizado? Pergunta Tá pro Levi se tá autorizado, claro que tá autorizado, então filho. põe um pastelzinho. Então vamos lá. O doutor, pastelzinho. inclusive, eu costumo dizer, Pode ser? Pode ser? viva enquanto está vivo, porque quando morrer, sua vida acaba. Tá certo, não tá? Esse é o de peito Com peru. certeza. O outro é de palmito. Tá profundo, hein, doutor? É. Não, e como é bom quando a pessoa tem uma vida alegre, bem, com energia, com vontade de fazer as coisas. Que a pior coisa que tem é não conseguir ter ânimo para fazer as coisas, ter uma vida com alegria, né? Ô, Dani, a gente vem em várias Por reportagens. isso, meus, Ó, por deixa isso, quieto, meus fica pra amores, próxima. várias reportagens com muita alegria, muito amor. E o programa chegou ao fim. Latinha! Tô indo embora, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? Obrigada mesmo, gratidão. Obrigada a nós. Gratidão a você que tá em casa. Eu espero que você tenha aproveitado bastante o carnaval, mas com muita tranquilidade, muita paz. E, gente, olha, eu vou dar só uma dica hoje, que nem é meu de me meter na vida de ninguém, não. Pelo amor de Deus, começa a olhar a sua própria vida. Começa a se olhar no espelho e pensar no que você tá fazendo, no que você tá pedindo pra você. Porque um tal, nesse carnaval, não fiquei aí verificando a vida de ninguém, não, porque eu não perco meu tempo pra isso. Mas depois que passou, a gente vai olhando, qualquer hora que abre o celular, é só ninguém falando da vida dos outros, se metendo se a pessoa beijou, se não ficou, gente solteira. Ninguém paga a conta de ninguém, ninguém vive a vida de ninguém. Deixa cada um tocar a sua vida em frente, ser feliz. Porque se você parar pra observar só os problemas dos outros, você que vai ficar sendo infeliz. Então, um beijo no coração, amanhã a gente volta ao vivo. Tchau, gente! 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz, tá? É o que eu espero e desejo pra vocês. Tchau!